Bom, pessoal, então para resumir o que causa deslocamento da demanda, tá? A gente tem aqui um quadro com as causas que vão promover aumento da demanda, tá? Que é um deslocamento positivo da curva de demanda, e as variáveis que vão promover diminuição da demanda, que é um deslocamento negativo da curva de demanda. Então, o que promove aumento na demanda? Se for um bem normal, um aumento na renda dos consumidores promove um deslocamento positivo da curva de demanda, ou seja, um aumento na demanda. Se for um bem inferior, uma redução da renda dos consumidores vai promover um deslocamento positivo da curva de demanda. Por quê? É um bem inferior. Se reduziu a renda do consumidor e antes ele tinha condições de comprar um bem melhor, um bem de qualidade superior, a partir do momento que tem uma redução da renda, ele vai substituir o bem superior, o bem de qualidade superior, pelo bem inferior. Então vai haver um deslocamento positivo da curva de demanda por esse bem inferior. Se há uma mudança de gosto favorável por parte do consumidor em relação a bem qualquer, seja campanha de marketing, seja uma notícia favorável a determinado produto, isso promove um deslocamento positivo da curva de demanda, ou seja, um aumento na demanda, tá? Preço dos bens relacionados. Então, um aumento no preço dos bens substitutos vai promover um deslocamento positivo da curva do bem substituído. Uma redução no preço dos bens complementares promove um deslocamento positivo da curva de demanda, tá? As expectativas dos consumidores. Se o consumidor espera que vai haver aumento de renda, há um deslocamento positivo da curva de demanda. Se ele espera que vai haver um aumento nos preços futuros do produto que ele está considerando, ele vai antecipar o consumo e vai comprar mais. A ideia é que vai aumentar a intenção dele de compra no presente em função de uma expectativa de aumento futuro. Então, isso promove um deslocamento positivo da curva de demanda, tá? Se ele imagina que o produto vai sumir, vai se esgotar no futuro próximo, da mesma forma que no caso do aumento do preço, do aumento futuro no preço do produto que ele está considerando, isso vai promover um deslocamento positivo da curva de demanda, ou seja, um aumento na demanda, tá? Outra variável que promove um deslocamento positivo da curva de demanda é um aumento no número de consumidores. Então, se mais consumidores entram em determinado mercado, se mais consumidores passam a ter renda suficiente para compor aquela curva de demanda, isso promove um deslocamento positivo da curva de demanda. Por outro lado, o que promove redução na demanda? A redução da renda dos consumidores, se for um bem normal, vai promover um deslocamento negativo da curva de demanda, tá? Se for um bem inferior, um aumento na renda dos consumidores promove um deslocamento negativo da curva de demanda. Então, a gente está pensando aqui de forma simétrica em relação ao que a gente viu com relação a aumento na demanda, tá? Se for uma mudança de gosto desfavorável a um bem, isso também promove um deslocamento negativo da curva de demanda, que é uma diminuição da demanda. Preço dos bens relacionados. Se houver uma redução no preço dos bens substitutos, deslocamento negativo da curva de demanda, tá? Se houver um aumento no preço dos bens complementares, redução da demanda, tá? Ou seja, um deslocamento negativo da curva de demanda. As expectativas dos consumidores. Se o consumidor imagina que vai haver uma redução na renda dele, isso vai fazer com que haja um deslocamento negativo da curva de demanda. Então, dado que ele está tendo em vista uma redução de renda, a redução ainda não aconteceu, mas ele imagina que isso vai acontecer. Ele já dá, entre aspas, uma segurada no consumo atual, tá? Isso a gente representa com um deslocamento negativo da curva de demanda, tá? Da mesma forma, se ele imagina que um produto vai estar mais disponível no futuro, mais disponível ou até mais barato no futuro, tá? Isso promove um deslocamento negativo da curva de demanda. Vai ficar mais barato, estou monitorando lá um iPhone, eu acho que daqui a uns 2 meses ele vai entrar em promoção. Então, você não vai comprar ele agora, a tua intenção é comprar ele no futuro. Isso desloca negativamente a curva de demanda, tá? Então, são variáveis que promovem a redução da demanda. Então, pensando por analogia, aqui no que a gente viu de aumento no número de consumidores deslocar positivamente a curva de demanda, se há uma redução no número de consumidores, há um deslocamento negativo da curva de demanda. Se a gente pensar hoje, no meio da pandemia, que muitas pessoas têm agora restrição de renda, que muitas pessoas perderam emprego, ou mesmo imaginam que vão perder o emprego,
a gente está pensando numa situação de deslocamento negativo da curva de demanda, porque as pessoas agora, elas têm uma perspectiva de que segurar o consumo, reduzir o consumo é o ideal diante do cenário de incerteza que a gente está vivenciando, tá? Então, essa seria a síntese dos fatores que causam o deslocamento da demanda, tá? Então, notem, em nenhum momento houve uma variação no preço do próprio bem promovendo o deslocamento, tá? Seja um deslocamento positivo, seja um deslocamento negativo. Por quê? O que causa o deslocamento da demanda são alterações naquelas variáveis exógenas, não é o preço do próprio bem. Todas as outras variáveis que afetam a demanda de forma exógena, que a gente chama no modelo, tá? Vão promover deslocamento.